Livro A Inquisição. História de uma instituição controvertida. Padre José Bernard S.J. A Inquisição Portuguesa. Nos países que não são de língua portuguesa, é pouco conhecida a atuação da Inquisição em Portugal. Aqui não a podemos omitir, por ela interessar diretamente o Brasil, onde também funcionou durante algum tempo. É preciso ainda responder às calúnias que se propagam no Brasil sobre a Inquisição Portuguesa, responsabilizando a Igreja Católica de crimes que ela reprovava. Assim, desanuviar-se-á a confusão e ânsia na mente de muitos leitores bem-intencionados. Pela perseguição dos judeus e a dominação abusiva do tribunal eclesiástico por parte do poder civil, Portugal escreveu uma página sombria da sua história. Constatemos, porém, desde já, e logo veremos, que a culpa não recai sobre a Sé Apostólica de Roma, nem no nobre povo lusitano, e só, como na Espanha, sobre alguns personagens proeminentes. Seguimos e resumimos o relato de 200 páginas da história da Igreja em Portugal, tomo 3, parte 2, de Fortunato de Almeida. A questão judia. A mesma questão judia que agitara Castela existia também em Portugal. O povo odiava os judeus, como gente absorvente que, por tradição inveterada, abusava das necessidades alheias para se enriquecer. Também ofendiam o sentimento do povo, profanando o Santíssimo Sacramento, e cometiam outros sacrilégios e crimes. Certa vez, enforcaram uma estátua de Nossa Senhora. O ódio do povo e a inquietação do governo aumentaram repentinamente quando, em 1492, 120 mil judeus, expulsos da Espanha, entraram clandestinamente em Portugal, elevando o número de 80 mil a 200 mil entre uma população total de 1 milhão. Dom João II os reduziu à escravidão. El-Rei Dom Manuel restituiu-lhes a liberdade, mas foi uma trégua de curta duração. Em 1496, Dom Manuel negociou seu casamento com a princesa Dona Isabel, filha dos reis católicos. A noiva, talvez por querer imitar seus pais ou cooperar na sua política, estabeleceu como condição das núpcias que os judeus fossem expulsos de Portugal antes que ela entrasse neste reino. El-Rei apressou-se a satisfazer a exigência da noiva e decretou em dezembro de 1496 que todos os judeus e mouros, forros, se retirassem do reino. Mas quando eles se reuniram nos portos para serem transportados à África, foram engados os navios necessários e a expulsão se converteu maliciosamente em perseguição horrorosa. Quase todos que sobreviveram foram convertidos à força e constituíram em Portugal os cristãos novos, no íntimo fiéis à sua antiga fé. Aumentava constantemente o ódio do povo contra os judeus cristãos novos. Em 1506, houve em Lisboa um massacre que durou 3 dias e custou a vida a mais de 1.900 pessoas. A culpa principal tinha alguns frades fanáticos que depois foram executados. Uma luta histórica. Em 1531, Dom João III pediu ao Papa a instituição de uma nova Inquisição em Portugal, com os mesmos privilégios como em Castela. El-Rei a queria ter em mão e nomear os inquisidores. O motivo não expresso era a repressão dos judaizantes, mas os motivos alegados para influir no Papa eram inventados e dolorosamente deturpados, como a afirmação de que o reino fora invadido pela heresia de Lutero, o que era redondamente falso. Afirmava-se que os judeus se tinham apartado dos ritos judaicos sem a mínima referência à conversão forçada. Aos 17 de dezembro de 1531, o Papa Clemente VII, que só podia julgar pelas informações recebidas, nomeou ele mesmo Frei Diogo da Silva, inquisidor-mor de Portugal. Ao 7 de abril de 1533, o mesmo Papa, provavelmente melhor informado, concedeu o perdão geral aos cristãos novos.
O rei ficou profundamente desgostado e até difamou o Papa de ter aceito peitas para conceder o perdão. A difamação aleivosa foi repetida várias vezes. Entretanto, cometiam-se bárbaras crueldades contra os novos cristãos. Aos 13 de outubro de 1534, foi eleito o Papa Paulo III. Dom João III aproveitou da ocasião para ameaçar ruptura com a Santa Sé se o Papa não revogasse as disposições de Clemente VII. Também Carlos V interveio a favor de El-Rei. Continuavam as negociações conduzidas com paixão por parte do rei. O Papa permanecia contrário à concessão pedida, receando, como de fato mais tarde devia acontecer, que as tiranias e crueldades praticadas em Castela se reproduzissem em Portugal. A que ponto chegou a tensão na corte de Lisboa, podemos concluir do fato que um conselheiro do rei lhe propôs, entre vários alvitres, o de desobedecer ao Papa, pois, se o Papa deixava de fazer o que devia, melhor do que Henrique VIII da Inglaterra, ele rei podia desobedecer. Este alvitre era do bispo de Funchal, homem ambicioso e sem escrúpulos, e prova até que ponto Dom João III tinha o clero nas suas mãos. Em consideração desta sugestão de rebelião, de outros conselhos apaixonados dados ao rei, da ameaça de ruptura já pronunciada e do caráter voluntarioso e indomável de Dom João III, concluímos com espanto que era real o perigo de que Portugal, e com ele o Brasil, fossem arrancados à Igreja Católica, tornando-se cismáticos como a Inglaterra. Dom João III deu logo um passo que pôde ser interpretado como o início da ruptura, pedindo ao Papa retirasse o núncio de Lisboa, pois não era cá necessário as consciências dos fiéis. O Papa não retirou o núncio. Paulo III, envolvido em tantos negócios cheios de dificuldades, como as invasões dos turcos, incremento do protestantismo, questões de um concílio ecumênico, veria com prazer um meio de liquidar as desavenças com o monarca português, mas novas provocações de Lisboa o fizeram renovar as decisões anteriores. 12 de outubro de 1535. A reação não tardou. Em Lisboa, um clérigo do núncio foi preso. O núncio fulminou censuras contra os juízes do rei, executores da prisão. A luta chegou ao extremo. Interveio novamente Carlos V e sua pressão sobre o Papa devia ser decisiva. Com efeito, a 23 de maio de 1536, Paulo III concedeu a Inquisição a Portugal. Nomeou comissários seus os bispos de Coimbra e Lamego. Inquisidor-mor seria o bispo de Celta. O quarto inquisidor seria nomeado pelo rei. O Papa não concedera tudo, mas a Inquisição podia funcionar. Se agora o rei tivesse procedido com moderação, haveria concórdia entre Portugal e a Santa Sé. Mas não tardaram a vir queixas a Roma sobre falsificação de disposições papais, continuação da lei desumana que vedava aos judeus a imigração e privava os fugitivos de todos os bens. O Papa ameaçou suspender o tribunal até se esclarecerem as queixas. O resultado foi ao menos moderação no exercício dos processos por algum tempo. O rei, entretanto, não se aquietou. Acusou o núncio de favorecer os cristãos novos por venalidade. Esta reiterada difamação da Santa Sé e dos seus representantes foi inventada por um rei que procurava atrair com dádivas as pessoas que tinham influência em Roma. Continuava a fazer diligências para obter a Inquisição livre de Roma, mas sujeita ao rei, em que este nomearia os inquisidores. Em 1539, o rei fez o ato arbitrário, investindo seu irmão, o infante Dom Henrique, no cargo de inquisidor-mor. A nomeação parece encaminhada, em parte, a provocar um conflito com o núncio, que de fato estalou imediatamente.
o Papa não aceitou a nomeação de Dom Henrique. O núncio foi expulso de Portugal. Nas negociações que se seguiram, o embaixador português usou de grosserias com o sumo pontífice. Paulo III expediu uma bula com certas garantias aos acusados. A bula não chegou a ser publicada, porque Dom João III logo a impugnou. Carlos V, temendo pela Inquisição espanhola, insistia em que a portuguesa fosse severíssima. De modo nenhum, Dom João III queria em Portugal núncio que fiscalizasse a ação do Tribunal do Santo Ofício. Impediu a entrada em Portugal do novo núncio mandado por Paulo III em 1542. Esta luta encarniçada, em que a Santa Sé defendeu insistentemente os princípios de tolerância, continuou e ainda teve seus episódios nos fins do século XVIII. Todavia, a Santa Sé foi obrigada a transigir. Aos 16 de julho de 1541, o Papa Paulo III conferiu de novo os poderes da Inquisição ao infante Dom Henrique, recomendando-lhe usar do poder moderadamente e tomando providências para este fim. Assim, pois, se originou a Inquisição portuguesa, que envenenou a vida em Portugal até o tempo de Pombal. De Roma se diziam os agentes portugueses que mais se não pudera alcançar por ser corrente na cúria, que era melhor dar a Deus contas de misericórdia que do rigor de justiça. Almeida. Este relato, que é só um resumo das múltiplas polêmicas entre o rei e o Papa, responde cabalmente a muitas perguntas desorientadas como estas. Por que o Papa não aprendeu dos abusos cometidos na Espanha? Por que concedeu a Portugal a mesma Inquisição, porta aberta para tantas injustiças? Por que não protestou contra os crimes cometidos em nome da justiça? Os fatos relatados bastam para corrigir as ideias erradas que levam à formulação destas e outras perguntas, equivalentes e graves e injustas acusações. Menos ainda que as origens da Inquisição, pode-se imputar à Santa Sé o desenvolvimento posterior e arbitrário do tribunal. O absolutismo real, com o propósito de aumentar a autoridade da Inquisição, instrumento útil nas mãos da realeza, começou a derrogar abusivamente aos direitos dos bispos. A Inquisição portuguesa era, como na Espanha, um tribunal entregue a pessoas eclesiásticas mais dependentes do Estado, que lhes orientava o modo de proceder. Ainda veremos, num exemplo frisante, até que ponto o respeito de Deus, da Santa Sé e da consciência cristã podia ser desprezado. Julgamento. Fortunato de Almeida conclui que é difícil emitir um juízo seguro sobre alguns aspectos da Inquisição portuguesa. Dom João III não fora movido pelo puro zelo do cristianismo. O motivo de procurar a unidade da fé era sem dúvida político. Sem escrúpulos, ele adotou as mais odiosas e violentas providências contra os judeus, quando nos estados pontifícios eles gozavam de ampla tolerância. Era a velha pretensão afirmada em todos os tempos pelo despotismo do poder secular de impor a sua autoridade até nas matérias de natureza espiritual. Essas palavras foram escritas antes de serem confirmadas pelas tiranias nazistas e comunistas. Certos procederes de Dom João III assumem caráter doentio pela obstinação implacável. Em Roma acusava-se o rei de pretender a Inquisição como meio de expoliar os judeus das riquezas que possuíam. As dificuldades financeiras em que se debatia a administração pública corroboram a suspeita. Precisava só imitar o confisco dos bens, praticado em Castela, onde tanto se abusava dele. Fortunato de Almeida conseguiu reunir dados estatísticos sobre uma temporada de grande atividade inquisitorial. A estatística não deixa de ser instrutiva. Damos só os números totais. De 1684 até 1747, portanto, em 63 anos, foram sentenciados, em todo o território português, 4.672 acusados,
dos quais só 146 foram relaxados à justiça secular, 3,1% dos julgados. Em Évora, entre 804 réus, nenhum foi relaxado, o que prova que as sentenças dependiam em larga escala da disposição dos juízes. Em Lisboa, em certa época, nota-se um máximo de rigor que só ali, no curto prazo de 17 anos, custou a vida a mais da metade dos condenados. Naquele tempo de recrudescimento em Lisboa, era inquisidor Dom Nuno da Cunha Ataíde, 1706 a 1750, personagem que mais de uma vez revelou zelo indiscreto e critério estreito. No exercício do ofício inquisitorial, mostrou-se moderado durante 21 anos, condenando 676 réus e relaxando só 18 ao braço secular, 2,7%. Porém, nos 17 anos seguintes, de 547 sentenças, não menos de 84 entregavam os condenados à morte, 15%. Se do número total de relaxamentos tiramos os condenados de Dom Nuno, evidentemente vítimas de um rigor injusto, o número de relaxados em Portugal nem chega a 1,4%. Esses números não seriam excessivos até em países civilizados odiernos. Em nossos dias, os déspotas modernos nos acostumaram a números diferentes. Quanto ao julgamento total da Inquisição portuguesa, deveríamos repetir em parte o que acima julgamos da Inquisição espanhola. Em particular, ela deu ao país e suas colônias, entre as quais o Brasil, apaziguamento do povo, unidade religiosa e preservação do protestantismo. O período pombalino. Uma grande figura aos olhos de muitos adversários da Igreja Católica é Sebastião José de Carvalho, conde de Oeiras, o famoso Marquês de Pombal. Afirmam ter sido ele quem primeiro, por princípios liberais, ousou levantar-se contra a dominação eclesiástica e quebrar o poder tirânico da Inquisição. Para refutar as diversíssimas acusações, basta expor a verdade histórica. É verdade que Pombal começou a derrogar os privilégios da Inquisição, mas os motivos foram exatamente os mesmos que orientaram Dom João III na fundação do mesmo tribunal. Este queria ampliar seus direitos, dominando a Inquisição. Aquele queria o mesmo aumento de poder, suprimindo a Inquisição, a favor do foro civil. Que seu proceder não era ditado pelo amor da liberdade nacional e da justiça é patente pelo seu modo de governar, que o coloca ao lado dos maiores tiranos da história. Sem nos preocupar com seus desmandos puramente pessoais e políticos, consideramos aqui só suas relações com os representantes da Igreja. Já antes de chegar ao poder, o futuro Marquês de Pombal era antipático a Dom João V. Conheço cabalmente o espírito turbulento, hipócrita e audacioso de Carvalho. O rei negou-se até a morte a confiar o ministério a Sebastião J. de Carvalho. Foi o fraco Dom José I que o chamou e o constituiu ministro. Em 1754, o padre Gabriel Malagrida, S.J., vindo do Brasil, encontrou o marquês e não o saudou por não o conhecer. Apostrofado pelo ministro por causa da irreverência, o padre se desculpou com humildade. Em seguida, aproveitou do encontro para avisar reverentemente ao ministro que o senhor Mendonça, irmão de Carvalho, granjeara tanto ódio no Maranhão que se devia prever uma desgraça. Aconselhou tirá-lo dali. Em consequência deste encontro, que considerou como duplo desaforo, o ministro jurou perder o atrevido jesuíta. Também o tornava ciumento a celebridade que Malagrida alcançou na época do terrível terremoto de 1755. Malagrida morrerá, e com ele toda a companhia de Jesus. Acompanhemos primeiro a sorte de Malagrida.
Em 1758, houve um atentado contra el-rei Dom José I. Pouco depois, o padre Malagrida foi preso, acusado de cumplicidade no atentado e encerrado sem julgamento durante 2 anos nas masmorras subterrâneas. Entretanto, Pombal preparou o tribunal que devia dar aparência legal à sua vingança. O núncio apostólico foi removido de Portugal para o ministro ter mais liberdade de ação. Na Inquisição, Pombal removeu os inquisidores que não lhe agradavam e o substituiu por indivíduos de sua feição. A que ponto ele dominava o rei ficou patente pela ousadia de remover o próprio irmão de Dom José I do cargo de inquisidor-geral e substituí-lo por seu próprio irmão, Paulo Carvalho. Também foi removido Frei Francisco de Tomás OP, porque declarara que não concorria com a condenação do desgraçado jesuíta, porque não via prova alguma dos crimes que lhe increpavam. O velho frade foi desterrado para Angola, morrendo na viagem. Finalmente, Malagrida foi citado diante do tribunal. Teve que apresentar-se com a batina meio apodrecida pelo ar da masmorra. Durante 2 anos não lhe tinham concedido mudar de roupa. Cumplicidade no atentado contra o rei não era da alçada do tribunal eclesiástico, pelo que Pombal forjou novas acusações apropriadas. Malagrida teria escrito 2 obras de conteúdo ridículo, por exemplo, que Santa Ana fizera antes de nascer 3 votos, um ao Pai Eterno, outro ao Filho e o terceiro ao Espírito Santo, e etc. Consta que uma dessas obras fora escrita por um infame que recebera de Pombal como recompensa uma pensão de 1.300.000 réis. Quando mais tarde Luís XV, rei da França, leu a sentença do Santo Ofício, exclamou indignado: "Nesse caso também eu devia mandar executar esse desgraçado louco, des petites maisons, que se julga Pai Eterno." Em janeiro de 1761, apareceu a escandalosa sentença que fez exclamar o próprio Voltaire. Ao excesso do ridículo e do absurdo, ajunta-se o excesso do horror. Malagrida era declarado réu de heresia, de blasfêmia, de falsas profecias, e por tais crimes devia ser degradado das ordens e relaxado ao braço secular. O Tribunal Civil julgou reais os enormes crimes e lavrou a sentença, condenando o apóstolo a ser garrotado pela mão do algoz e queimado na praça pública de Lisboa. A execução foi realizada aos 21 de setembro de 1761. Enquanto Malagrida penava nas masmorras, desenrolou-se no reino de Portugal e nas suas colônias outra tragédia ainda mais horrorosa. Sem ter a menor prova de culpabilidade, Pombal fez arrebanhar todos os jesuítas do reino e atirá-los às ribas marítimas da Itália, com sumo desprezo da Santa Sé. Do mesmo modo, os jesuítas das colônias foram apinhados em estreitas embarcações, trazidos para Lisboa e ali levados ao Estado Pontifício. As indicações dos números variam. Averiguamos as seguintes. Da história de Moore, deduzimos que 220 foram tirados só do Brasil. Pastor, História dos Papas, 16:1, eleva a 1.100 os jesuítas depositados nas areias pontifícias. Outros sim, segundo Moore, morreram durante a perseguição 700 jesuítas, na maior parte em consequência dos maus tratos nas embarcações. Nas masmorras de São Julião, o furor incluirá 124 jesuítas, que não foram deportados, permanecendo quase 20 anos na prisão, em condições tais que fizeram exclamar a um carcereiro: "Aqui tudo apodrece, fora os jesuítas." A 4ª parte morreu. Quando Dom José I morreu, em 1777, uma das primeiras providências da rainha sucessora, Dona Maria, foi a de destituir o onipotente ministro. Não foi processado em consideração de sua idade avançada, mas desterrado de Lisboa.
A queda de Pombal significou a libertação do que restava dos 124 jesuítas. Ressurgiram das sinistras masmorras como de um túmulo. Ao mesmo tempo, foram libertados mais 800 presos políticos, vítimas do tirano. Também as outras ordens religiosas eram perseguidas por Pombal. Entre outras medidas pérfidas, ele fomentava nos mosteiros a decadência da disciplina para tornar os monges desprezíveis e poder acusá-los de indignos e criminosos. O ex-ministro desterrado morreu em 1780, na idade de 83 anos. Parece que a terra se recusou a receber os despojos mortais de semelhante tirano. Tinha escolhido sepulcro no seu condado de Oeiras. A corte se opôs. Assim permaneceu insepultado durante mais de 50 anos. Na invasão francesa, o esquife foi arrombado e roubado de todas as condecorações e adornos valiosos. O corpo foi queimado. Mais tarde, os franciscanos, guardas do seu corpo, recolheram os restos que ainda, em 1832, se achavam num canto da capela franciscana em Pombal. Naquele ano, um membro da Companhia de Jesus, restaurada, vingou seus confrades perseguidos, rezando a missa, corpóreo e presente, pelo descanso de Sebastião José de Carvalho, conde de Oeiras e marquês de Pombal. Recapitulação. Divergem as opiniões dos historiadores sobre a conveniência e utilidade dos tribunais da Inquisição. No julgamento, devemos omitir razões ditadas pelo sentimentalismo. Sem dúvida, os métodos usados repugnam aos sentimentos de homens modernos, mas a mesma repugnância nos causam também os tribunais civis daqueles tempos, e, contudo, ninguém dirá que não deviam ter existido. Reprovamos a forma, mas não a instituição, reconhecendo sua necessidade. Se a Inquisição não tivesse alcançado resultados úteis, pelo menos os melhores representantes da hierarquia eclesiástica teriam pedido sua abolição. Na realidade, não se pode negar que, ao lado de efeitos prejudiciais, a Inquisição teve influência salutar. Sem o esforço comum dos poderes seculares e eclesiásticos, o Ocidente cristão teria provavelmente terminado num caos de inúmeras seitas, de credos e tendências opostas, com todas as consequências de perseguições, ódio, assassínios, insurreições, guerras civis. Foram, como vimos, os inícios destes males que alarmaram os governos e conduziram à criação do órgão repressivo. De modo semelhante, fala o Dictionnaire de Théologie Catholique. Em vista do caráter antissocial dos cátaros e outros sectários, devemos reconhecer que a causa da ortodoxia não era outra senão a da civilização e do progresso. Se o catarismo se tornasse só igual ao catolicismo, os efeitos teriam sido desastrosos. Se o ascetismo que professavam se tornasse universal, devia levar à extinção da raça humana. Eles consideravam pecado qualquer esforço de melhoramento material, o que teria paralisado completamente o progresso da sociedade. A seita antissocial dos cátaros desapareceu e, da mesma forma, foram supressas outras seitas. Repetidas vezes, neste estudo, tivemos ocasião de focalizar como efeito benéfico o apaziguamento do povo, a preservação dos países latinos da invasão do protestantismo. Na Antiguidade e Idade Média, o cristianismo já tinha levantado a humanidade da profunda degradação do paganismo. Renascer a pureza dos costumes, a honradez e honestidade das relações humanas, a dignidade da mulher, a liberdade pessoal. Garantindo a unidade da fé, a Inquisição concorreu poderosamente ao progresso e brilho da cultura ocidental, a mais perfeita da história, da qual até hoje todos nós participamos. Quando a Inquisição perdeu sua influência e se originou a grande cisão na fé que dividiu o Ocidente em dois campos, o católico e o protestante, os efeitos prejudiciais logo se manifestaram. Além das guerras de religião já citadas,
Sintomas da decadência eram as desenfreadas perseguições das bruxas, pavorosa revivência das superstições e o declínio geral da religiosidade. Aqui devemos considerar também uma opinião expressa até por historiadores católicos. Lamentam que a Igreja se tenha apresentado ao povo cristão com face tão sinistra, como perseguidora e opressora do homem humilde, gerando nele o pavor, a aversão à religião e o anticlericalismo. Os fatos históricos, como vimos, provam o contrário. A aversão à religião verdadeira e o anticlericalismo encontravam-se naquele tempo precisamente entre os hereges antes de qualquer ação inquisitorial. Foi o povo que, com mais insistência, muitas vezes com fanatismo, reclamava a perseguição dos dissidentes e, vezes sem conta, se deixou arrastar a levantes sangrentos. Aplaudiu o tribunal da fé e aquietou-se com sua aparição. Sentia-se seguro e protegido pela Inquisição. Os autos de fé eram realmente demonstrações entusiásticas da fé ardente. O povo afluía em massa para protestar sua fidelidade a Deus, à Igreja e à pátria. Muitos comparam os autos de fé com os congressos religiosos dos nossos dias. O próprio ato era uma festa religiosa. O Santo Ofício é um produto do seu tempo. Contudo, ele apresentou distintivos particulares, em que aparecem os efeitos do espírito clemente, humano, pedagógico e civilizador da religião cristã. Sua tendência fundamental era medicinal, não vingativa. A reintegração do criminoso na sociedade humana, que muitos consideram uma conquista dos nossos dias, era a praxe antiquíssima e primordial da Igreja. Pelo que se vê, desde o princípio, a Inquisição foi mais benévola e progressista do que os tribunais seculares, pois estes não davam ao réu a liberdade de reconhecer seu extravio, enquanto aquela não entregava o braço secular àqueles que abjuravam seu erro nas mãos do bispo, senão apenas os pertinazes com o que subtraiu numerosos extraviados à prisão e até ao cadafalso, evitando a confiscação dos seus bens e, por conseguinte, a ruína e miséria de suas famílias. Espassa. O Dictionnaire de Théologie Catholique acrescenta: em suma, podemos pensar que a instituição e o funcionamento dos tribunais da Inquisição realizavam um verdadeiro progresso nos costumes. Não somente eles tinham acabado com a era das execuções sumárias, mas ainda tinham diminuído consideravelmente as condenações que rematavam com a pena de morte. Ademais, muitos condenados mereciam a morte por outros crimes de direito comum. A Inquisição só se explica e justifica pela mentalidade daqueles que representavam o poder civil e o poder religioso na Idade Média e pelo horror que lhes inspiravam o crime da heresia. Para compreender semelhante instituição, é preciso formar-se uma alma ancestral. Notemos que esta conclusão não é completa, lembrando só o horror da heresia e omitindo o grave dilema em que se achava o poder civil e religioso, ou de sucumbir ou de reagir com todos os meios possíveis. Confronto com o mundo moderno. Vivemos numa época democrática que se gaba de ter dado às nações a liberdade social e pessoal. Tão hipnotizado é o homem moderno desta liberdade que a quer absoluta e se revolta contra qualquer limitação. Proclama-se a liberdade política e chega-se ao extremo de exigir tolerância até para atividades francamente subversivas, permitindo greves políticas, calúnias contra os governos livres, doutrinação revolucionária das massas. O que acontecerá quando aquela semente medrar? Em flagrante contradição com o princípio exagerado da liberdade, quase todos os países livres admitem aquele partido que vê seu ideal na completa ditadura, nominalmente a ditadura do proletariado, na realidade uma oligarquia tirânica, que achou sua expressão inconfundível na Rússia, na China e países satélites. Nunca houve escravização tão completa
como debaixo do jugo comunista e sua Inquisição moderna, a política secreta, NKVD ou MVD. Pratica sem proceder jurídico torturas, execuções, morte lenta em campos de concentração, numa extensão astronômica. Alucinados pela quimera de liberdade absoluta, abrimos caminho e facilitamos o advento da nossa escravização. Assustados os propagandistas desta liberdade, que se enterra a si mesma, já veem como em certas regiões o povo desnorteado chega à dominação pelas eleições democráticas. Porém, não concluem que se deva dar cabo à desorientação sistemática do povo. Exige-se hoje completa liberdade de opinião e de imprensa. Nenhuma polícia tem o direito de impedir os agitadores de toda espécie nas suas atividades, provocando o ódio dos operários contra seus patrões, caluniando de imperialismo a economia livre. A licenciosidade pública, a imoralidade em recintos fechados, as exibições escandalosas e desmoralizadoras dos cinemas, rádio, televisão, vão aumentando num ritmo de avalanche devastadora. Só 2 ou 3 decênios trouxeram mais depravação dos costumes do que muitos séculos anteriores. Consideremos só um caso em que o Estado falta manifestadamente a seu dever de preservar o povo de influxos deletérios. Todos os homens sensatos concordam em que o espiritismo seja prejudicial, desmoralizador e povoador dos manicômios. Contudo, permite-se que o povo ingênuo e ignorante seja afiliado em massa a este movimento pernicioso. Finalmente, observa-se friamente a apostasia da religião, como se sua falta não abrisse lacuna fatal na nossa cultura e civilização. É permitida toda a propaganda antirreligiosa e as difamações dos representantes das confissões religiosas. Será certa ou razoável esta orientação? Os nossos antepassados tinham opiniões diferentes. Eles também queriam liberdade, mas uma liberdade produtiva, que dá paz à coletividade, eleva o homem e dispõe corretamente para o fim da vida humana e as suas relações com o Criador. Na realidade, os povos do passado viviam mais satisfeitos do que as massas de hoje. Incrimina-se a Idade Média e os tempos subsequentes por terem praticado a crudelíssima cremação de homens vivos. Mas o que vimos em nossos dias? Durante a última guerra, armaram-se tanques e soldados com os horríveis lança-chamas que acertavam suas vítimas a 80 ou 100 metros de distância. Esta arma infernal tinha a finalidade declarada de queimar vivos os adversários, e é impossível avaliar o número de milhares que em poucos anos morreram desta forma horrenda. Negamos a validade do pretexto de que na guerra tudo é permitido. Os governos modernos, e não só aqueles que consideramos inferiores, arrogaram-se o direito de queimar vivos, não delinquentes como os tribunais do passado, mas soldados obrigados a lutar e inocentes do conflito. Nós reprovamos os procederes dos nossos antepassados. Eles, por sua vez, ficariam sumamente indignados pela moderna guerra total, com seus bombardeios em que morreram dilacerados, intoxicados, queimados vivos, centenas de milhares de inocentes, desde crianças até anciãos. Foram lançados milhões de bombas incendiárias sobre pacíficas moradas. Foram destruídos imensos valores culturais e monumentos históricos. Não vamos infligir aos povos do passado, admiráveis na sua ardente religiosidade, a injúria de os comparar com os degenerados pagãos modernos, encarnados principalmente nos nazistas e comunistas. Estes revelaram instintos perversos e cruéis que pareciam definitivamente sepultados debaixo da cultura cristã. Os nazistas, obedecendo cega e criminosamente a um chefe tresloucado, exterminaram, além de outras vítimas, 5 milhões. Outros falam em 7 milhões de judeus, entre os quais 1 milhão de crianças. Um crime inominável e único na história, uma ignomínia para o gênero humano. Ainda tinham a hipocrisia de acusar os judeus de ter alguma vez, cerca de 3.000 anos atrás, exterminado seus inimigos, talvez alguns milhares.
Os mesmos nazistas desenterravam muitos escândalos cometidos por pessoas ou partidos políticos católicos. Contudo, emudeceram aos poucos em relação à Inquisição, porque temiam o confronto de seus métodos com os procederes do tribunal religioso. Os crimes dos comunistas contra a vida de inocentes superam ainda em número as vítimas dos nazistas. Em ambos, nazistas e comunistas fizeram e fazem-se réus de torturas com crueldade científica, diante das quais empalidecem as torturas do passado. Não podemos fazer uma própria comparação entre os crentes antigos e os materialistas modernos. Estes se colocaram à margem da cultura e da moral, tornando manifesto o que precisamente os antigos queriam evitar pela instituição do tribunal religioso da Inquisição, que a decadência religiosa é a maior desgraça do gênero humano.